Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Ipsoscast, de podcast e vodcast, de sempre um tema contemporâneo, importante, relevante para as empresas e para a nossa sociedade. Hoje a gente vai falar de ESG e como a gente pode colocar em prática e como as empresas estão lidando com esse tema absolutamente fundamental nos dias de hoje. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, e queria que, por favor, nossos convidados se apresentassem. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, Marcos. Bom dia. Eu sou a Priscila, gerente sênior de Public Affairs e Reputação Corporativa. Bem-vindo, Rafael. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcos. Sou Rafael Munhoz, diretor de negócios na Ipsos Brasil, com foco em inovação, marca e comunicação. Legal. Eu queria começar com um tema que parece óbvio, mas ele vem crescendo em riqueza, que é o contexto no qual o país se encontra como alimento da importância de ESG. Acho que é inegável que o Brasil carece nos três pilares, né, tanto de environment, que é o meio ambiente, S de sociedade e G de governança corporativa. Acho que a gente tem visto aqui exemplos muito claros, mas como você enxerga, Priscila, o momento do Brasil com relação a essas necessidades, essas variáveis? Nossa, é tanta coisa para a gente condensar, para poder conversar aqui, mas eu acho que esse ano para o Brasil é um ano chave para pensar ESG, por muitas questões. A gente está falando do desafio da pauta ou do tema ambiental de forma mais geral, seja pensando em cidades sustentáveis, seja pensando em preservação do meio ambiente e como que as empresas podem ser uma aliadas nesse desafio grande. A gente vê uma pressão grande da sociedade por uma atuação nesse tema específico. Então, as nossas pesquisas de diversas áreas, na área do marketing, de inovação, de produto, reputação corporativa e public affairs, todas apontam para o mesmo caminho, que é uma só crescente preocupação das populações globais, e principalmente do Brasil, para resolver, para atacar essa questão, essa problemática do tema ambiental. Do social também, acho que é uma das siglas do ESG que mais vem ganhando importância aqui no Brasil também, e a gente sabe que a nossa desigualdade social acaba tornando ações nesse sentido mais importantes do que talvez em outros lugares. Tem muita coisa para se resolver aqui, não só em relação à pauta de gênero e igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, no lugar de trabalho, mas sobretudo por conta da desigualdade social. Agora, eu acho que é o ano, aqui no Brasil e no exterior, da gente focar mais no G, que é talvez a sigla que tenha ficado mais escondida, ou então com ações mais tímidas nesse sentido, muito importantes para o mercado financeiro, né, sempre nos últimos anos, mas que agora parece que vai ganhar uma relevância, e eu acho que as empresas vão olhar mais para o G, o que elas podem dizer sobre governança corporativa, transparência, né, das suas, enfim, das suas contabilidades, dos seus planos, daqui para frente. Eu acho que vai ser o ano do G, do ESG. Legal. Ou seja, quer dizer, é absolutamente fundamental a gente pensar nessas três letrinhas, e esse ano mais do que nunca por esse contexto que você está descrevendo. Legal. E como as empresas lidam com isso, Rafael? Quer dizer, como é que a gente analisa a aplicação, a adoção de ESG como pilar estratégico nas empresas, no mundo e no Brasil? Acho que é super importante o tema, acho que ele já está em pauta, mas ainda vejo o Brasil como um processo de amadurecimento, né, em ESG. Quando a gente olha para as empresas, a gente vê muitas delas em diferentes estágios, e muitos estágios diferentes. Então, empresas recorrem a gente porque ainda estão no processo de orientação, por exemplo. Eles não sabem o que fazer com a informação, o que é relevante, o que é importante, de onde eu começo, né, com essas perguntas, com esse tipo de pergunta. Tem outras empresas que já estão num estágio de, ok, já sei o que vou fazer, como é que eu traço um planejamento, uma estratégia, um roadmap para realmente seguir adiante. Empresas que a gente já vê que já estão atuando, ok, como é que eu inovo, como é que eu renovo o meu portfólio, né, para engajar melhor com os consumidores. Empresas que já estão em outro estágio que é, ok, já sei o que eu tenho que fazer, como é que eu me comunico, né, como é que eu levo essa mensagem num tom que, obviamente, seja crível também para os consumidores, como é que eu posiciono minha marca de uma maneira mais crível. E até empresas que já estão no estágio mais avançado ainda de monitoramento, né, já conseguem implementar um programa sistemático de monitoramento e avaliação dessas atividades. Então, acho que
o que a gente vê é muita dissonância ainda e não são poucas empresas que realmente já estão avançadas nesse processo e já levando um programa de monitoramento de maneira sistemática, avaliando, corrigindo rotas. A gente vê ainda as empresas flutuando entre cada uma desses estágios. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você sente algum tipo de dificuldade das empresas, por exemplo, em adaptar programas globais aqui para o Brasil? Porque a gente atende muitas multinacionais, que lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, tem programas já muito robustos de ESG, que já acontecem há um tempo. Aqui no Brasil a gente tem, acho que, empresas que são case de sucesso, que já fazem isso há muito tempo, tá? Mas você sente que há um possível descompasso, uma incompreensão de como adaptar o que é global aqui para o Brasil? Acho que passa muito pelo nosso nível de regulamentação também, que é diferente dos mercados. Passa por um nível de investimento que talvez a gente não tenha localmente, né? Mesmo dentro do grupo, da mesma empresa, passa por um investimento que talvez não seja o foco prioritário no mercado. Então, eu vejo, sim, essa dissonância também entre mercados, digamos, dentro da mesma empresa, mas também em diferentes mercados. Quer dizer, não só uma grande heterogeneidade no grupo de empresas que atuam no Brasil, mas também numa mesma empresa que atua em outros países. Ou seja, estamos num momento ainda de muita indefinição de como as coisas vão evoluir, mas me parece que há um consenso na essencialidade de tratar a ESG como pilar estratégico sobre qualquer aspecto. Priscila, como é que a gente vê ESG na importância da escolha de uma empresa ou do favorecimento de uma empresa? Eu acho que há vários fatores que defendem ESG do ponto de vista racional, né, faz sentido para o mundo que este seja uma influência de comportamento importante. Mas como é que isso afeta, por exemplo, a confiança das pessoas? Afeta muito. A gente tem trabalhado isso em algumas frentes, essencialmente. Então, a gente tem o dado de confiança, por exemplo, da Ipsos, para a gente entender quais são os fatores decisivos que levam as pessoas a confiarem numa empresa ou num setor. E aí a gente pensa em reputação, a gente pensa muito em setor econômico, né? Mineração, petróleo e gás, bens de consumo, tecnologia, indústria farmacêutica. Então, a gente pensa o que leva as pessoas a confiarem nesses setores. O que a gente vem acompanhando, pelo menos desde 2019? A gente tem indicadores mais antigos, mas a gente tem uma série histórica bem consistente desde 2019. Os drivers relativos à transparência, que seria muito conectado ao pilar de governança corporativa, e o pilar de sustentabilidade vem ganhando consistentemente importância desde então. Nesse ano, o ano passado, né, que a gente está lançando agora o Monitor Global de Confiança nos Setores, no ano passado, no Brasil, os pilares de transparência, que são 2 pilares, e o de sustentabilidade, ou seja, ser uma empresa sustentável, esses 3 ocuparam os 3 primeiros lugares do ranking de confiança. Então, principalmente o driver de sustentabilidade ganhou muito, acho que ganhou 7 pontos desde 2019 para cá. No Brasil está em terceiro. Globalmente, ele é o 5º driver mais importante para uma pessoa confiar num setor econômico. Então, a gente percebe que, como no Brasil, essa agenda ela vem ganhando importância de forma bem consistente e, enfim, com uma importância bem já cristalizada. Acho que seria legal colocar o link, se a gente puder, para essa pesquisa, para ter acesso, porque são informações muito, muito interessantes. E eu fico aqui concluindo, quer dizer, não só faz sentido do ponto de vista de um agente social, como uma empresa, mas ele gera confiança na sociedade e nos consumidores. E aí, aí vem a parte de aplicação, Rafa. Você estava comentando que muitas das empresas ainda ficam inseguras, não só de como materializar esses conceitos dentro de sua estratégia, mas também na parte mais prática. O que você tem visto de preocupações das empresas nesse sentido? Acho que falando em inovação, né, acho que os territórios de inovação eles se expandiram, né? A gente usualmente testa inovação a partir de um insight do consumidor, né, uma atenção não atendida do consumidor, entregando um benefício e por trás um reason to believe, né, uma razão para entregar esse benefício. E a gente vê muito das empresas buscando justamente um componente ESG para encaixar nesse reason to believe, né? Como é que que componente do ESG que vai entregar
esse benefício, né? E que isso seja, obviamente, relevante, que seja entendível e crível também para o consumidor. Então, a gente vê muito dessa movimentação. Isso gera uma busca não só por aspectos mais tangíveis, digamos, da inovação de um produto, de serviço, mas também um escopo mais amplo, pensando diferentes modelos de negócio, né? Quando uma empresa oferece ou busca inovar, por exemplo, na categoria de detergente em pó, oferecendo não um produto físico lá na gôndola, mas oferecendo um serviço de refil, por exemplo, para os consumidores. Isso muda completamente o modelo de negócio mesmo, né? Então, são outros aspectos que a gente também precisa avaliar para entender qual é o potencial dessa inovação. Então, acho que é isso, é um pouco do escopo expandido para a inovação, justamente para trazer esses elementos, esses componentes, sejam societários, sejam ambientais, para justificar um benefício entregue para o consumidor. E você falou em inovação, que eu acho que é talvez um dos itens mais importantes da agenda hoje, né? Em particular desde a pandemia, em função de mudança de hábitos, a preocupação com inovação, tanto nos produtos, serviços, modelos de negócio, ela tem sido crescente. E comunicação? O que você tem visto de preocupação das empresas? No aspecto de comunicação, acho que uma busca das empresas por um aspecto mais transparente, mais verdadeiro, que seja mais igualitário, né? Então a gente vê alguns exemplos de modificação e acho que aí eu levanto uma provocação e até um cuidado, porque a gente fala muito, quando olha para o consumidor, no que a gente chama de say-do gap, né? O que eles falam, o que eles fazem efetivamente, qual que é o gap entre isso. Acho que a gente tem que trazer também esse olhar, às vezes, para as empresas, né? Então a gente vê bastante cuidado na maneira como as marcas estão se comunicando, mas que isso também gera um alerta também nos consumidores em relação a se isso realmente é verdadeiro, olhando para a empresa, né? Eu estou olhando para uma organização que está me oferecendo isso, ela está me levando para um caminho, mas ela efetivamente está entregando, né? Então, acho que é um pouco dos aspectos que a gente vê nessa área de comunicação. Tem uma questão que as empresas elas não estão conseguindo mais negar ou fugir, acho que isso está atingindo empresas diferentes em determinado ritmo, mas que elas admitirem os riscos do seu business, do seu negócio, ou então as consequências, as externalidades, né, para falar economiquez, dos seus negócios. Então, você tem empresas, por exemplo, do setor automotivo, que a gente sabe o que é o setor automotivo, quais são os riscos e as consequências para o meio ambiente. Então, as empresas elas já estão mais, algumas já estão mais maduras nesse sentido para assumir, ok, o nosso produto tem um impacto no meio ambiente, a gente sabe disso, estamos trabalhando, estamos investindo em tecnologia para entregar um produto que não tem impacto ou que causa impacto mínimo. Então, mas isso foi uma construção de longo prazo para chegar nessa maturidade e falar assim, nós assumimos e nós estamos atuando agora. Aqui nós vamos entregar em X anos algo novo e tal. Eu acho que, pensando nos vários setores, bens de consumo e tal, essa discussão vai inevitavelmente acontecer para todas elas. Muito bom. Vocês trouxeram, acho que, 2 pontos que vale a pena a gente abordar. O primeiro deles é o quanto o consumidor, ou o cliente, ou a sociedade, de maneira geral, acredita nas coisas e o quanto isso é relevante para alterar o seu próprio comportamento. Que inclusive, eu acho que uma base interessantíssima da explosão do estudo de behavioral science, né, da ciência comportamental. O que move o comportamento das pessoas. Então, eu queria começar por isso. Acho que tem pouca dúvida que as pessoas, quando confrontadas com uma pergunta racional, é importante que uma empresa se preocupe com o meio ambiente ou com a sociedade? Pouca dúvida que a resposta geral será, obviamente, né? E de fato a gente vê isso em pesquisas mais racionais. Mas isso é suficiente para mudar o comportamento das pessoas num país como o Brasil? Eu acho que não. Acho que não. A gente tem diversas indicações Sim. que, em muitos casos, ainda não. Exatamente. Né? E esse eu acho que é um trabalho também das empresas, porque isso pode ser um ponto de diferenciação importante. É engraçado que vira e mexe a gente se confronta com esses dois lados da história, né? É o certo a se fazer, mas é economicamente viável. Isso vai ser mais economicamente viável na medida em que se tornar diferencial. E aí eu acho que isso está muito relacionado com o que você estava dizendo,
das empresas automobilísticas, por exemplo, em que aquelas que de fato conseguirem incorporar esses valores, e vocês vão um termo que me agrada muito, que é a maturidade. Eu acho que inevitavelmente isso vai acontecer com o tempo, conseguirem ser mais diferenciais, né, terem mais diferenciais em função dessas ações. Não, e a gente tem ajudado bastante diversos clientes justamente entendendo um pouco como se segmenta, né, essa população em termos de nível de engajamento com as causas e nível de preocupação, né, com as causas. Então, a gente vê que existem segmentos diferentes na população. Segmentos são mais ativistas, segmentos são mais desengajados ou pragmáticos. Então, é importante também, voltando no caso de inovação, ou mesmo em termos de posicionamento de marca, entender como cada um desses perfis também se comporta. A gente entendendo o tamanho deles, como eles se comportam, porque dependendo de como uma inovação, né? Ou dependendo de como a marca está sendo percebida em cada um desses nichos, né? Ou desses segmentos, também justifica muito quanto que uma inovação pode ter de potencial no mercado ou quanto que a marca vai ter de sucesso também lá na frente. Perfeito. Se a gente puder depois também colocar o link aqui embaixo desse vídeo para ter acesso a essa segmentação. Inclusive tem uma pesquisa feita pela equipe da Priscila que comenta justamente o quanto as pessoas, né, as pessoas que a gente entrevista, portanto a sociedade brasileira, acredita que é possível você fazer a coisa certa e também fazer dinheiro, né? E hoje acho que não há mais dúvida, na sociedade não há mais aquela discussão. A questão é, dá para fazer as duas coisas juntas e não tem mais a discussão. O outro ponto que eu queria trazer, que eu acho que vocês abordaram aqui rapidamente, é a questão do greenwash, né, que é como um termo generalizado para as empresas que fazem alguma coisa para serem percebidas como algo que elas não são, no caso de greenwash, para, por exemplo, uma atuação ambiental correta, por exemplo. O que vocês têm visto no mercado e como é que isso reage? Qual é a reação quando isso é percebido pelas pessoas? Bom, tem mais, além do greenwashing, tem o social washing, tem vários washings por aí, né? E as empresas, elas se ligaram que isso, ter uma prática reconhecida como greenwashing e social washing traz um pavor, traz um risco reputacional muito grande. Então, o que a gente tem sentido dos nossos clientes é uma preocupação muito grande de reavaliar o que está sendo feito, como está sendo feito e como está sendo comunicado. Então, qual que é o potencial disso, né? Primeiro, uma transformação verdadeira dentro das empresas, uma mudança de cultura muito grande, se preocupar realmente com o que pode ser entregue e como, e a forma de comunicar isso para a sociedade, né? Então, a gente tem ajudado bastante nesse movimento de entender as potencialidades, como que pode ser feita essa mudança, porque acho que o nível de criticidade da população ela vem aumentando também cada vez mais, né? Então, você ter algum misunderstanding ali em relação à sua prática social, ambiental ou de governança, até você provar que aquilo não é um greenwashing ou que aquilo está sendo feito de forma correta, você vai gastar muito mais, né, em comunicação, em ações. Então, eu acho que fez as empresas darem um passo para trás, mas eu vejo um movimento positivo de se preocupar com isso e buscar corrigir as ações. E você trouxe, eu não posso deixar de falar disso, você citou reputação corporativa. E se a gente hoje observar em termos de negócio, demandas para Ipsos, por exemplo, dos nossos clientes, talvez reputação corporativa seja uma das áreas que mais enfrenta crescimento e necessidade. Qual que é a relação de reputação com tudo que a gente está falando? Reputação, uma coisa interessante que a gente tem percebido, a reputação ela ficava bastante enclausurada dentro das empresas como uma área à parte, como uma área que comunicava muito com política pública, uma área mais ligada diretamente ao board e tal. Hoje a gente vê uma transversalidade muito maior, então a reputação conversando com marketing conversando com a reputação, com a inovação, por conta do uso de tecnologia para conseguir entregar. Então a reputação, os times de reputação corporativa dentro das empresas, eles estão mais multidisciplinares e mais integrados. Isso é muito positivo, como movimento é muito positivo. E nos ajuda também a ter uma visão de negócio mais abrangente, né? E a gente, inclusive, em algumas das conversas que a gente tem aqui, a gente tem visto que objetivos, metas e tarefas ligadas à reputação hoje fazem parte de toda a organização. Que, aliás, acho que é meio claro, né? Influência de todo mundo
para sustentar uma reputação de uma empresa em particular ou de um objetivo. Exatamente. Muito bom. E, Rafa, como é que a gente aqui na Ipsos trata esse novo olhar, por exemplo, a importância do contexto nas marcas, na atuação das marcas? Um dilema que a gente enfrentava alguns anos atrás era justamente, legal, isso aqui é tudo muito bonito, mas eu tenho a meta para bater aqui nesse mês. Então a gente via uma contradição que muitas vezes impedia o progresso de atuações mais ligadas a ESG. Como é que a gente trata essa necessidade? A gente está entendendo que as marcas realmente que vão crescer, né, que tendem a ter sucesso no mercado, elas precisam encontrar uma maneira de atender e, de alguma maneira, moldar também as expectativas dos consumidores, né? E isso passa, obviamente, por se conectar de uma maneira, da palavra que já é batida, mas de uma maneira super empática, realmente com os consumidores, e para gerar essa empatia e essa conexão, justamente entender o contexto no qual ele está inserido. E dentro desse contexto não é só um aspecto micro, mas o aspecto macro, que é aí onde entra o componente de ESG. Né? E o que a gente vê é que esse aspecto macro, que envolve os drivers societários também, ele vem ganhando muito peso ao longo dos últimos anos. Né? Então ele vem ganhando muita importância. Então justamente esse componente ele está incluído dentro também da maneira ou do olhar que a gente traz para a marca, para posicionamento e para o nível de sucesso dela. Isso é uma novidade, quer dizer, normalmente a gente avaliava uma marca, estou falando alguns anos atrás aqui já, mas o que você olhava é o awareness, os atributos principais. E agora entra um componente novo, que é qual o contexto que as pessoas estão e como isso afeta a relevância da sua marca dentro desse contexto. É completamente diferente, né? E com um peso alto, né? Exatamente. E saindo só dos aspectos também tangíveis de produto ou da marca, né? Aqueles que já são mais tradicionais, e trazendo também esse olhar e colocando esse foco nesse aspecto de contexto mais macro que envolve sociedade, ou como a marca é percebida também na sociedade, que impacto ela traz para a sociedade. Então tudo isso dentro de um modelo que realmente traz uma visão muito mais ampla, muito mais holística. E na prática se traduz como uma nova maneira de olhar como é que as empresas e as marcas estão atuando dentro da... E qual o seu sucesso, né? Também. Muito bom, gente, acabou o nosso tempo aqui. Agradeço demais, acho que a gente conseguiu cobrir uma porção de coisa bacana. A gente vai deixar todos os links para as pesquisas que a gente citou aqui, foram muitas informações, a gente vai deixar aqui no link do vídeo. Obrigado, pessoal, até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, Priscila, obrigado, Rafael. Obrigada. Valeu.